a gente, está no ar. 30 do segundo tempo, dentro e fora de campo. Tem muita informação, debate, opinião. Um time de comentaristas e torcedores entra em campo. Venha com a gente. 30 do segundo tempo. Saudação, pessoal, estamos na área, no Área nas Redes, para mais um vídeo do canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre o futebol. Aqui as opiniões são autênticas e sinceras, pois nosso time é formado por comentaristas independentes e torcedores apaixonados. Então, se você é como nós, venha com a gente aí, se inscrevendo no canal, dá o like no vídeo, faça seu comentário, se você concorda ou discorda das nossas análises aí, dá uma força aí e nos ajuda a dar relevância aqui no canal. Não te custa nada, né? Hoje é sexta-feira, é dia do quadro aqui Subindo na Copa, e hoje nós vamos falar sobre as semifinais da Copa do Brasil. Eu sou o Jessé Cochanoves e comigo meu amigo aí, o Douglas Bissoli. Daí, Douglas, merecido essas classificações aí de São Paulo e Flamengo? Pelo que jogou o São Paulo no Morumbi, sim. E o Flamengo já tinha uma ótima vantagem, né? Mas começando pelo jogo do São Paulo e Corinthians, que amassa do São Paulo. São Paulo realmente teve uma intensidade de jogo muito grande e não tem como não destacar o jogador que é o Lucas Moura, né? Poxa vida, ele deu outro ar para aquele time que já havia eliminado o Palmeiras, inclusive no próprio Allianz Parque, dando uma virada. Agora, o que eu fiquei surpreso foi que o Corinthians só conseguiu fazer aquele momento de pressão no abafa nos minutos finais. Ali teve 2, 3 chances que poderiam ter ocasionado a gol. Mas no decorrer do jogo todo, se tivesse um pouquinho mais de capricho ou sorte, o São Paulo teria feito 4 gols tranquilamente, né? Primeiro destaque é o golaço do Wellington, de fora da área, depois seguido com uma jogadaça do Lucas Moura, que estava no meio, tocou para a lateral e recebeu o cruzamento na medida e fez o segundo gol. E ainda teve outras ótimas oportunidades de São Paulo, com o Lucas Moura, com o Caleri. Foi assim um bombardeio para cima da defesa do Corinthians, e para mim a classificação foi merecidíssima. E olhe lá, eu tô achando que o São Paulo, mantendo essa pegada, ele entra assim como favorito. Ele entra como favorito para a disputa das finais. Eu também acho que, principalmente no primeiro tempo ali, o São Paulo amassou o Corinthians, né? Parecia um jogo, não parecia um jogo de semifinal Não parecia um jogo de semifinal da Copa do Brasil, de clássico, de dois times fortes, assim, tradicionais. Parecia um time do interior contra um time gigante, assim, porque foi um primeiro tempo um amasso mesmo do São Paulo. O Lucas Moura encaixou muito bem no São Paulo, né? Quando ele já jogava aqui, antes dele ir para a Europa, eu já via que era um jogador diferenciado, assim. Jogou muito mesmo. Foi 2 golaços mesmo. Primeiro porque é difícil fazer gol no Cássio de longa distância. Mais ou menos daquele jeito para fazer gol. E essa jogada, né? Do Lucas jogou na esquerda, o cara cabeceou. Então, eu acho que aqui a estratégia montada, principalmente no primeiro tempo do Dorival Júnior, passou por cima do Luxemburgo, né? Eu acho também aqui que só que ver como o futebol também é bom, né? A gente sempre destaca isso aqui, que nos 30, o São Paulo parece que tentou segurar no final, nos últimos 15 minutos do jogo, e daí trouxe o Corinthians para cima. O Corinthians teve 3 chances, assim, que poderia ter feito um gol e ter levado para os pênaltis esse jogo, assim, né? Também achei engraçado a parte ali que o Caleri não quis sair, lembrou aquela outra jogo da Copa do Brasil que o Ganso não quis sair, também com o Dorival Júnior, né? Mas acho que até essas mudanças, assim, de um pouco do São Paulo acabou trazendo o Corinthians para cima.
Mas era o dia do São Paulo, acho que podia jogar mais um tempo lá, acho que não ia dar para o Corinthians dessa vez. Aí o São Paulo estava muito e também acho que foi merecedor aí, né? Mas eu destaco a equipe, eu acho assim, pelas estratégias, eu sempre estou tentando acompanhar assim as estratégias dos técnicos, assim. Acho que o do Luxemburgo não deu certo de se defender, o São Paulo amassou e isso que não jogou o Luciano, né? Do São Paulo. Quando entrou o Lucas ali, foi bem diferencial mesmo. E outra situação, o amigo citou que nos momentos finais o São Paulo pode ter sentado no resultado, né? Como é comum de muitas equipes, mas eu avalio também que houve um desgaste, né? Houve um cansaço, a equipe começou a cansar porque foi avassalador até então, só dava São Paulo e não dá para manter um ritmo a 100 km por hora do começo do jogo até o É. final. E também teve, então eu considero esses dois fatores. Primeiro, que o Corinthians pro tudo e nada, ia ter que ir pro tudo e nada, ou nada, né? Não tinha mais nada a perder, do jeito que estava, já estava perdida a classificação. Então já era um ânimo maior para o Corinthians nos momentos finais. E o desgaste também do São Paulo, questão do cansaço, sentindo a intensidade do jogo. E também o segundo fatorzinho ali que foi dito, que é, às vezes, sim, se segurar no resultado, no placar, porque está com a vantagem, né? Então, acho que todos esses fatores considerados foi que levou ali o São Paulo a tomar uma pressão no final, o que é normal também num jogo, num clássico, ainda mais São Paulo e Corinthians, num mata-mata decisivo, né? Eu queria também destacar a boa defesa do. Não, o São Paulo também teve no segundo tempo chance de contra-ataque, né? Não conseguiu matar ali. Também, estratégia também tem nessa, não deu certo de fazer, mas como o São Paulo tem muito ali, acho que talvez o seu maior, mas entre os maiores, com certeza, o Rogério Ceni, o goleiro acho que está encaixando bem, né, no São Paulo. Ele fez uma defesa também, por mais que o árbitro tinha dado o impedimento. Mas tem VAR, né? Se fosse entrada ia ter revisão, poderia dar, mas ele fez uma defesaça lá, queima-roupa também. Então, isso também mostrou, por isso que eu digo que era o dia do São Paulo passar, né? Mas uma expectativa, assim, desses dois times para a sequência da temporada, você acha assim, que eu acho que agora o Corinthians vai focar um pouco na Sul-Americana, né? Com chances de ganhar, porque ele estava jogando com os times reserva na Sul-Americana. E o São Paulo tá aí, né? Tá equilibrado no brasileiro, tá indo bem na Sul-Americana e tá na final da Copa do Brasil, né? O São Paulo com o Dorival é uma de água do água para o vinho, né? Sim, São Paulo está encaminhando para um bom final de temporada, né? O que começou com um verdadeiro fracasso, com uma eliminação vexatória, digamos assim, para o Água Santa no Campeonato Paulista, está encaminhando o ano para que seja colher bons frutos com o Dorival Júnior, né? Desde que o Dorival assumiu a equipe, o comando da equipe, realmente mostrou outra condição, outra equipe, outro tipo, outra forma de jogar, muito mais sólida e realmente entra para o jogo da final da Copa do Brasil como um fortíssimo candidato, sim. Eu diria até nesse momento jogando futebol melhor até que o Flamengo nós vamos começar a falar. E para da Sul-Americana do Corinthians, agora sim vai começar a olhar um pouco com bons olhos para essa competição, porque foi o que restou no sentido de mata-mata, e tentar salvar a temporada no Campeonato Brasileiro também, lembrando que o Corinthians continua lá embaixo, né? Continua perigoso, perigando ali na zona de rebaixamento. Mas também, assim como eu acho que o Dorival acertou o São Paulo, eu também não acreditava muito que o Luxemburgo ia conseguir reerguer tão bem assim o Corinthians. Também acho que tem que destacar isso aí de que por mais que o Corinthians ainda não tá oscilando ali bastante no brasileiro, mas a expectativa para mim era pior do que estava, assim, eu não achava que depois teve aquele rolo com o Cuca, e daí eu não achei não estava assim tão esperançoso que o Luxemburgo ia conseguir fazer, mas tá bem, assim, pelo que dava para fazer, acho que tá, mas era vez de São Paulo que vai buscar o título inédito, né?
Acho que é o único que não tem ainda aí. Do outro jogo, eu acho assim que tava meio. Era assim, uma missão bem difícil pro Grêmio, né? Eu acho assim, daí até a questão da estratégia. Eu acho que faltou um pouco mais de estratégia aqui do Renato Gaúcho, sabe? Assim, acho que o Renato Gaúcho ele é um técnico bom, mas ele é mais incentivador, mais assim, ele não é muito estrategista, na minha opinião. E acho que para esse jogo do Flamengo, assim, para ganhar do Flamengo, tem que adotar uma estratégia boa, porque por mais que acho que o Flamengo também está com muitos problemas ali de briga, e eu acho que os jogadores não querem o São Paulo lá, mas com aquela força que a torcida empurrou, não tinha como eles não passarem esse jogo, né? O Grêmio ele teve assim, jogou bem, teve algumas uns lampejos ali, mas eu acho que a estratégia não foi boa do. Se não deu certo, não é que não foi boa, não vi muito assim do Flamengo, né? O Flamengo passou. Eu tenho a opinião aqui que o clima do Flamengo tá ruim mesmo, assim. Eu acho que os jogadores não gostam do São Paulo. É um técnico que não encaixou. Tem esse problema de briga da diretoria. E esse jogo o Flamengo não ia entregar, mas assim, para a sequência do brasileiro, aí que vai ter ainda mais uns 3, 4 jogos antes das finais, eu não sei se o Flamengo não vai armar uma arapuca e para tentar tirar o Sampaoli aí. Aquela história que apareceu ali que todos se abraçaram ali, meio que colocaram o Sampaoli junto e não acho que todo mundo gosta dele, não. Ele é um técnico meio 880, assim, tá sendo 8 ali no Flamengo, né? Mas a classificação foi merecida, porque por mais que o Grêmio lutou, mas não deu muita chance, assim, pro o Flamengo não deu muita chance de. Tanto que foi um jogo até meio sem emoção no meu sentido, assim, de não torcer para nenhum, porque dava na cara que o Flamengo ia conseguir passar, né? Sim, eu já tinha apontado que era favorito o Flamengo. Então, só consolidou o favoritismo. Mas não repetiu a excelente atuação que teve no ano contra o próprio Grêmio lá em Porto Alegre, né? Foi a melhor atuação do Flamengo com o São Paulo e foi realmente no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. Já no Rio de Janeiro, um jogo assim estranho no sentido que faltou emoção mesmo, né? Faltou aquela cerejinha no bolo. Tudo realmente, até aí foi um erro da programação que colocou o jogo do Flamengo e Grêmio para a TV aberta e não colocou o clássico paulista, que estava muito mais recheado para emoção. Mas enfim, isso aí é da grade da televisão. Quanto ao jogo, faltou sorte e eficácia ao Grêmio, né? Faltou sorte e eficácia ao Grêmio para dar exatamente essa emoção no jogo, porque o Grêmio teve dois, três lances ali no primeiro tempo bons, principalmente com o Bitelo e com o Soares, que se faz o gol, bom, já dá outra cara. Ia dar 2-1 no agregado, o Flamengo empurrado e pressionado para a torcida ia ter que sair mais para o jogo, que a torcida não tolera empatar e nem perder. Então ia dar uma emoção maior e poderia abrir mais brechas ali para o sistema de contra-ataque do Renato Gaúcho, né? Que é como o meu modo de ver como o Grêmio tem rendido mais, jogando no contra-ataque, não no ataque posicional. Então eu achei isso. No segundo tempo também o Grêmio teve suas oportunidades, mas depois numa bola alçada na área, uma infelicidade do zagueiro, foi marcado pênalti, convertido pelo Arrascaeta, e ali sedimentou. Ali consolidou a classificação, 3-0 no agregado, dificilmente o Grêmio conseguiria buscar. Fez um gol que foi anulado, né? Mas que no frigir dos ovos não alterou muito, não. Mas achei uma boa partida do Grêmio. Achei uma boa partida do Grêmio. Se o Grêmio tivesse jogado desta forma no primeiro jogo, eu acho que eles não teriam perdido esse primeiro jogo, não. Ia jogar tudo pro Maracanã, pro jogo de quarta-feira agora. Mas não deu. Assim, acho também que o Grêmio fez um jogo de bem aguerrido, assim, tem que dar os parabéns pro Grêmio, mas eu acho que foi muito mais falha do Flamengo, que está passando por essas turbulências lá internas.
do que o próprio Grêmio jogar bem. Assim, acho que o Grêmio depende ainda tá bem no modo geral, mas assim não tá aquele Grêmio de outros tempos que a gente via. E depende muito do Luis Soares, eu acho. Assim, ele teve agora contratações novas, também no Brasileiro vai ficar disputando ali por uma vaga da Libertadores, com certeza, né? O título tá difícil, porque o Botafogo boa, boa, abriu bastante a pontuação. E, então, assim, mas eu acho que o Flamengo tá, assim, foi pior, eu acho, assim, do que, por isso que ele deu chance pro Grêmio. Também concordo ali com o amigo que né, você não tem, mas por isso que eu digo que a estratégia não deu certo do Renato, porque a ideia dele, acho que talvez era virar 1-0 o primeiro tempo, que daí a torcida ia por esses problemas que tem a torcida do Flamengo, ia pressionar negativamente o time e poderia dar zebra ali, mas o Flamengo jogou também até na entrevista do intervalo, o Bruno Henrique falou, a gente sabia que eles iam jogar força aqui e jogamos também na força, né? Quero destacar também do Flamengo aqui a volta do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique é um jogador, assim, diferenciado, ele faz gols decisivos, ele tá aí. Acho que se não fosse o Bruno Henrique o Flamengo ia estar pior ainda do que tá aí a gente diz pior porque o Flamengo todo mundo espera lá na frente, né? Porque tá na final da Libertadores, da Copa do Brasil, tá nas primeiras do Brasileiro, não tá dizendo que tá mal, né? Mal tá lá o América, que tá na última, o Santos, que tá lá, o Curitiba, esses times que estão mal, mas a gente do Flamengo pela expectativa que cria, né? Mas acho que o Bruno Henrique é um grande reforço que o Flamengo teve, né? Eu acho que essa questão do Flamengo é a oscilação, né? Acho que todos os clubes do Brasil estão oscilando bastante entre jogos bons e jogos bem ruins. O único que está mantendo uma constância no Campeonato Brasileiro é o líder, que é o Botafogo, incomparável, mas todos os outros clubes, times estão oscilando bastante, né? Hora apresenta um futebol lindo e hora apresenta um futebol sofrível. Né? E o Flamengo está nessa também, né? Continua nessa oscilação, o que não se esperava, tanto do São Paulo, como nós tínhamos falado, que ele é 8,80 e hoje ele está no 8, pressionado pela torcida, pressionado pela imprensa carioca, principalmente, né? Porque ele quis vir para o Flamengo, era o grande desejo dele treinar o Flamengo e não está sabendo lidar com o elenco super estrelado do Flamengo. Né? Não tem como deixar de falar as últimas agressões. Agressão no Pedro, agressão no Varela. Né? Para quem lida até mesmo com o direito desportivo, direito do trabalho, isso é de saltar aos olhos. E quem é torcedor não pode achar normal também, porque é dentro do clube. Né? Se já é abominável a torcida vir querer agredir os jogadores, quiçá os próprios jogadores ou a própria comissão técnica se agredindo. Então, assim, essa situação, esse ambiente conturbado que o Flamengo está vivenciando hoje, eu acho que está atrapalhando o desempenho dentro do campo. Se diretoria, comissão técnica e elenco se acertarem, aí o Flamengo volta a ser muito forte, porque qualidade de jogadores é unânime. Todos os canais esportivos, rádios, é unânime que o time do Flamengo é fora de série. A qualidade daqueles jogadores hoje não é o conjunto. Eles estão ganhando mais pela individualidade dos seus craques, que são craques, que jogam como titular em qualquer outro clube do Brasil. Você pega as canetas, joga em qualquer time do Brasil como titular. Pega Gabigol também. Você pega o Bruno Henrique, o amigo citou que voltou, pô, joga também. O Everton Ribeiro também. O próprio Então, banco, né? O banco do Flamengo, o Cebolinha, o Pedro, que é banco, o Caio, o Rodrigo Caio, zagueiro. Tem. exatamente. Então, todos do elenco do Flamengo, hoje, se saíssem do Flamengo, seria titular em qualquer outro clube do Brasil. Então, é por isso que se esperava muito mais, né, do Flamengo. Eliminação no mata-mata, ele até é comum, né? Uma noite, mal jogada, uma bola
que respingou, de repente marca um pênalti, situação de jogo. Pode ser que numa noite não inspirada aconteça uma eliminação. Mas a questão do Flamengo é manter uma constância de rendimento, o que não vem apresentando, né? Mas tá em terceiro, salvo engano, né? Terceiro ou quarto no Campeonato Brasileiro, não tá mal, mas assim como o Grêmio, Palmeiras e o restante, tá muito distante do Botafogo. Muito distante. No brasileiro eu acho que tá difícil, né? Mas próximo, uma expectativa, eu também concordo com você para uma final, se fosse hoje, né? Acho que o São Paulo seria favorito, mas como tem praticamente um mês para as finais, pode ser que aumente esse favoritismo do São Paulo, porque se o Flamengo não se acertar, o São Paulo parece que está só crescendo, né? Ou pode ser que não, né? Então, não acho que o São Paulo, não é que o Flamengo vai ser super favorito para essa final. Talvez no máximo um empate, assim, seja equilibrado. Lógico que vai ser de colher, mas de colocar o favoritismo. Então, para mim, acho que hoje o São Paulo está com 60, 70% de favoritismo, pode aumentar mais um pouco e o Flamengo pode diminuir um pouquinho mais aí para chegar nessa final, né? Eu diria que tá 70-30 por toda. Vontade do jogador, comissão técnica, o Dorival tá encaixado, a torcida quer muito a Copa do Brasil. Já pro outro lado do Flamengo, a comissão técnica tá pressionada, o elenco parece que tá meio desgastado até entre eles, e a torcida vê a Copa do Brasil apenas para salvar o ano. Então eu vejo que os motivadores são diferentes, né? Um é para tornar o ano excepcional e outro é simplesmente para não tornar o ano trágico, né? Então são situações hoje, né, em agosto, que estão nesse patamar. Como o amigo disse, daqui a um mês, muita água pode passar por baixo da ponte, muita coisa pode ter mudado até lá. Vamos ver. E o bom é que vai ser jogos de finais de semana, né? As finais, essa inovação desse ano aí, eu acho que veio a calhar, porque meio Mas ali também que você falou que o Flamengo já perdeu o Carioca, né? Perdeu o Carioca, daí foi eliminado na Libertadores, está muito difícil, quase impossível no Brasileiro. Pode passar um ano sem ganhar nenhum título, né? Então é uma coisa. Começou com a expectativa do Mundial, né? Também. Perdeu a Supercopa Mundial, já também, né? Recopa, Supercopa, Carioca, Libertadores agora, tá na final da Copa do Brasil e o título do brasileiro está muito distante. Então a realidade hoje para o Flamengo, o que é mais concreto é a Copa do Brasil. E do São Paulo ali, o que é a tua opinião sobre porque o São Paulo ainda está na Sul-Americana, né? Eu acho que ele está. O que isso pode atrapalhar? Então, o que isso vocês acham que pode atrapalhar ou ajudar o São Paulo para essa? Eu acho que não vai atrapalhar. A campanha da Sul-Americana não vai atrapalhar, porque se o amigo for. A gente vem fazendo, né? Subindo na Copas, e volta e meia ele tá falando: ó, o São Paulo ganhou, tal, foi protocolar, fez isso, fez o básico, jogou com o time em reserva lá e ganhou, e veio vindo. Agora no quadrangular final que nós vamos ver o que se espera do São Paulo. Né? Igual nós comentamos que é frente, talvez o Corinthians agora comece a dar uma atenção maior para a Sul-Americana, né? Tem o Botafogo, então tem clubes ali ainda que podem dificultar uma campanha para o São Paulo chegar no segundo ano consecutivo na final da Sul-Americana. Lembrando que o ano passado ele chegou. Tem os argentinos que estão bem lá, né? Os Estudiantes, o Estudiantes, o amigo citou, né? Tem aí. Argentino sempre é encardido, né? Então, assim, mas eu acho que o foco hoje no São Paulo, eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que é a Copa do Brasil, porque já chegaram na final, estão na final. É um título que eles não têm, que o São Paulo não tem, é inédito. Então, é para. E além da questão do título, aquela questão de que há anos o São Paulo não ganha um título de expressão, e além disso tudo, é uma mega de uma premiação. É uma mega de uma premiação. Então, eu acho que o São Paulo vai priorizar a Copa do Brasil nesse momento. Eu também acho, porque o São Paulo tem essa, né? Assim, tem vários fatores que. Porque para a Libertadores leva os dois.
São Paulo já ganhou a Sul-Americana, e não tem a Copa do Brasil, né? Então e também acho que dá até mais dinheiro a Copa do Brasil do que Sul-Americana. Eu também acho que vai ter. E também a torcida do São Paulo, né? Tá tendo assim uma média, até no brasileiro, tudo de público muito boa. Esse jogo contra o Corinthians mesmo fez uma festa muito interessante lá, bonita pros jogos, assim. E é aquela torcida que tá empurrando, né? O time. Então, a gente até falou da torcida do Flamengo. O Flamengo, se não ganhar, a torcida vai pegar no pé. O do São Paulo tá nas nuvens, né? Então, tá ajudando o time a chegar dessa forma aí, né? Sim, esse é outro diferencial, né? Como que tá o termômetro da torcida, né? Óbvio que a torcida não estamos falando que a torcida do Flamengo ficou criticando, vaiando o time na hora ali do jogo contra o Grêmio. Não é isso. Mas a pressão da torcida do Flamengo é muito maior hoje e percebe-se muito maior nesse momento um apoio da torcida do São Paulo, que comprou a briga pelo título, comprou a briga dos jogadores, estão apoiando o elenco. E é um título que a torcida quer. Ela quer, porque em São Paulo é o único time grande paulista que não tem. Não tem, Então, né? vai calar a boca de muita gente. Vai parar com piadinhas de muita gente. Então, eu acho que o São Paulo vem forte, vem candidatíssimo ao título de campeão da Copa do Brasil. E digo mais, estava até comentando com um amigo meu, São Paulino, eu falei, olha só, cara, é um posto para realmente colocar lá no quarto, na parede, um quadro, e escrever ainda: eliminei meu rival Palmeiras, eliminei meu rival Corinthians e ganhei do super poderoso e milionário Flamengo. Flamengo. Então, é algo que eu digo para o amigo, com toda a certeza, que vem com total prioridade para a Copa do Brasil. Eu também acho. Então é isso aí, amigo. Hoje conseguimos falar bem aqui dos times aqui, tá dando essa Copa do Brasil, tá bem, acho que foi bem representado, como a gente disse, essa final, e vamos ver. Quando um pouco antes das finais, a gente faz uma prévia, antes dos jogos, né, como vai ser no final de semana, a gente consegue fazer uma prévia. Talvez se a gente se mantém esse favoritismo do São Paulo daqui a um mês, praticamente, ou se o Flamengo consegue reagir, né? Perfeito, combinado. E 2 jogos fica fácil comentar, né? 2 jogos só fica legal. Aí dá para falar bastante. Então beleza. Falou, amigo.